Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês como eu consegui aumentar a minha nota em redação a ponto de conseguir meus 980, meus tão sonhados 980 na redação do Enem. E com isso eu alcancei a minha vaga no curso de medicina da UFRJ. Mas é claro, antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui, dá um joinha, porque, gente, ser estudante de medicina e editar vídeos é uma coisa um pouco difícil. Então segue lá no Instagram também. Vou começar falando um pouquinho para vocês sobre o meu histórico. Bem, em 2015 foi o primeiro ano que eu fiz Enem. E assim, né, gente, eu não tinha muita prática. Na verdade, foi no meu segundo ano do ensino médio e foi nesse ano que eu entendi o que era o Enem, entende? Eu não sabia o que era isso antes, isso não existia na minha vida, porque eu vim de uma escola que não falava sobre isso. Nesse ano, eu fiz a redação no Alemar, tirei 600. Então, aí já fica bem claro que eu nunca tive facilidade nata em redação. Em 2016, foi o meu terceiro ano do ensino médio, eu treinei bastante, assim, mas as técnicas que eram passadas para mim, eu não buscava, assim, me aperfeiçoar e não buscava informações externas e tudo mais, então não foi muito bom, não foi um ano, assim, tão proveitoso na redação. Eu achei que eu ia maravilhosamente bem, mas fui com 800. Em 2017, como eu já disse para vocês, eu não sabia que curso eu queria, então eu fiz cursinho, fiz um ano de cursinho. E nesse ano eu melhorei assim, mais ou menos. Fui com 880, mas também nesse ano eu tive mais a prática, fiz mais redações, então deu para dar uma crescidinha. Em 2018 eu entrei na nutrição. Em meados de agosto eu saí para voltar pro cursinho porque eu já sabia que eu queria medicina. Mas assim, apesar de eu ter entrado na faculdade, minha mãe, lá em abril, março, tinha feito a minha inscrição pro Enem. Na época eu fiquei tipo assim, por quê? Mas enfim, é sem explicação. Ela simplesmente fez e falou, olha, se você quiser fazer o Enem eu já paguei. O que no final das contas foi bom, né? Porque deu tempo de sair da nutrição, saber que eu queria medicina e já tinha o Enem bem ali. Entretanto, nesse Enem, no Enem 2018, eu simplesmente levei um choque de realidade. Isso foi bom para eu acordar para a vida e ver que nada é facinho. Se eu quisesse mesmo medicina, eu tinha que me dedicar ao máximo. Nesse ano, o tema foi algoritmos. Foi uma coisa que eu não tinha ouvido falar ainda, eu não sabia, não fazia ideia. Então eu tentei começar a redação, que eu sempre começo pela redação, mas eu não consegui, me dava branco, me deu desespero. E eu comecei a chorar, simplesmente chorar no meio da sala. Comecei a chorar, me desesperar e fui embora. Nem fui fazer o segundo dia, pra vocês terem uma noção de tão traumatizada que eu fiquei. Então eu percebi que eu precisava evoluir emocionalmente e mentalmente, assim, muito. Em 2019, meu primeiro ano de cursinho para medicina, eu fiz presencial. Nesse ano, eu tive redação com a Priscila, professora Priscila, que eu amo, que assim, gente, foi responsável assim, uns 40% pela minha nota, né? Porque assim, se eu não tivesse a prática, eu não tiraria uma nota boa, é óbvio. Mas ela me ajudou demais, 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 demais. A técnica da Priscila é maravilhosa, gente. Só que não é propaganda, porque eu nem ganho pra falar. Mas eu preciso passar para vocês, eu preciso que vocês tenham esse contato com ela. Ela tem um blog, se vocês quiserem entrar lá, ela tem vários recursos. Mas enfim, esse ano, como eu tava traumatizada, como eu falei com o Enem passado, que eu saí chorando, eu tive que me atentar bem, fazer muita prática, treinar muito meu emocional na hora de desenvolver a redação, para que chegasse no dia, não acontecesse aquilo, né? Então foi isso, fui seguindo as dicas da Priscila
ela era professora no cursinho que eu estava, não tinha aquele contato tão grande quanto no curso mesmo dela. Mas ela estava ali, dava as dicas e tudo mais, e eu fui melhorando. No início foi difícil porque era uma redação totalmente diferente do que eu estava acostumada. Eu já estava acostumada com aquelas receitinhas prontas, sabe? E a Priscila não, ela te dá todo o aparato para que você desenvolva o seu próprio esqueleto, sabe? A sua estrutura. Mas não é uma receita pronta. Ela te dá todos os ingredientes, os repertórios, ela te mostra onde você vai conseguir a sua bagagem sociocultural para você fazer uma redação, porque você precisa de informação. Foi assim que nesse ano eu consegui meus 960 pontos na redação do Enem. Eu nunca tinha tirado mais de 900. Então, assim, me apaixonei pelo curso da Priscila, pelo jeito dela de fazer redação, o modo dela de mostrar o mundo, porque não é só um curso de redação, é um modo de ver a vida, assim, que eu não tinha a mínima ideia, sabe? Foi ela que me apresentou o Rubem Alves, não só Rubem Alves, como Ana Cláudia Quintana. Então, ela me apresentou o cuidado paliativo, eu não sabia que existia isso, para vocês terem uma ideia. Hoje eu sou ligante da Liga de Cuidado Paliativo da UFMT. E tudo isso graças a ela, porque eu não sabia. Depois eu ia descobrir, é claro. Mas assim, meu primeiro contato e a minha primeira paixão com isso foi pelo curso da Priscila. Mas esse ano, apesar da nota boa em redação, não deu para passar, eu tirei 730. E no outro ano foi quando começou a pandemia. Antes eu não tinha coragem de estudar sozinha em casa, sabe? De deixar o cursinho presencial, mas meio que com a pandemia todos nós fomos obrigados a aprender a estudar em casa. Então esse ano eu fiz o cursinho da Priscila, o cursinho online dela, e tive muita prática. Entretanto, por diversos fatores, eu acredito assim, às vezes a gente simplesmente não vai bem, não sabe escrever. Não é que não sabe escrever sobre um determinado tema. Não é um tema que a gente está inspirado para escrever. Aí eu tirei 920. Esse ano, para mim, gente, foi tenso. Porque de média simples, eu tinha tirado 768. Se a minha redação tivesse sido 960 ou mais, eu provavelmente conseguiria uma vaga no curso de medicina. Então, assim, foi muito triste pra mim, porque eu sempre me dediquei muito pra redação, e ver esse aparente regresso foi algo que me doeu muito. Eu demorei muito pra entender, pra analisar. Por isso que eu falo pra vocês, cada um tem seu tempo de luto diferente. E comigo acho que foi um mês, gente, tentando digerir isso. Eu só chorava, sentia uma ingratidão, assim, tremenda pela vida. Foi um período difícil. Mas assim, como eu sempre falo, você pode cair, ter seu período, mas quanto mais rápido você se levantar, mais rápido você arrancar esse band-aid, melhor é pra você. Então eu comecei 2021 com o meu foco sempre. Não aceito menos que 980. Tirei 920, mas é um sinal que eu quero meus 980. Então eu fui atrás dos meus 980, fazia muita redação, em média de 1 a 2 por semana, sabe? Na maioria das vezes 2, porque eu fazia o simulado e tudo mais. Às vezes, assim, raridade, 3. Quando tava chegando perto da prova, eu aumentava o número de redações, né? Fazia uma revisão. E nesse ano, também continuei com o cursinho online da Priscila e consegui meus 980. Gente, quando eu abri e vi que eu tinha tirado 980, eu falei, chegou meu dia, irmão. Foi maravilhoso. E eu perdi nota em gramática, né, gente? Porque eu não tenho uma facilidade assim muito grande. Eu consigo desenvolver e tudo mais, mas sempre tem uns errinhos em gramática. E eu já sabia que isso ia meio que acontecer uma hora. Um corretor me deu 1000 e outro me deu 960.
Nesse ano, eu me atentei muito às correções. Gente, não adianta nada fazer redação, você lá ter a correção e você não fazer simplesmente nada. Anote, corrija a sua redação, olhe os apontamentos. Na próxima redação que você for fazer, você vai olhar os apontamentos, o que você tá errando e vai tentar não fazer nessa. É esse o jeito de melhorar, gente. Na prática, corrigindo, errando, acertando, entende? Pegue uma folha simples. Isso aqui também riscada, né? Era de anotações da aula de eletrocardiograma. Mas é só para exemplificar. Você vai anotar o que você tem errado, o que você errou na anterior. Anota tudo aqui. E quando você for fazer sua próxima redação, deixa do lado, vai olhando. Olha, eu errei isso nessa. O que eu não posso fazer nessa redação? Porque é assim que vocês melhoram, gente. Na prática, errando, acertando. Então é isso que eu fiz basicamente nesse ano. Valorizei muito mais os apontamentos, olhei bastante para os erros, porque o acerto, você já sabe, você tem que focar nos seus erros. No dia da prova, quando eu vi o tema, eu nem acreditei, porque uns 15 dias antes eu tinha falado com a minha mãe sobre pessoas sem documento e como o Estado podia fazer algo por essas pessoas, porque sem documento você não faz nada, você não recebe um auxílio. Então, geralmente também são pessoas em maior vulnerabilidade social. Qualquer auxílio poderia ajudar, entende? Faria muita diferença, mas essas pessoas, infelizmente, elas não têm um aparato assim tão grande do Estado. Quando eu vi o tema da prova, eu olhei e falei, ué, como assim? Mas, pasmem, eu amei o tema, eu escrevi assim com o coração, eu sabia que eu tinha ido bem, porque, gente, escrevi aquele tema, aquele texto com o meu coração, com tudo que a Priscila tinha me ensinado, entende? Eu sei que muitas pessoas não têm acesso, não têm condições de pagar um cursinho específico para uma matéria como redação. E o que eu tenho a dizer, gente, é que hoje aqui na internet a gente tem muito conteúdo. E minha dica é: tenham muito repertório sociocultural, conheçam muitas personalidades, se informe sobre diversos e diversos assuntos. Nada do que vai cair ali não foi falado. Alguma vez na vida você já vai ter se deparado direta ou indiretamente com esse tema. Você tem que se preparar ao ponto de ir para aquela prova pensando que o que cair você já está pronto. Foi isso que acontecia comigo. Depois que eu tive acesso a todas essas informações que eu tive com o curso da Priscila, eu sabia que eu estava pronta para qualquer redação. Eu sabia que eu ia dar um jeito de escrever. Então é isso, gente. Eu vou fazer um vídeo, já vou deixar para vocês, lendo a minha redação do Enem para vocês e reagindo, falando um pouco sobre ela, do que eu pensei e tudo mais. Tem alguns errinhos que eu já vi aqui, o porquê que um me deu 960. Eu, como sempre, perdi na gramática, algum errinho de falta de atenção. Então é isso, muito obrigada por assistirem. Mais uma vez, deixem aí o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam e me sigam no Instagram. Beijão!